parasitas param de interceptar os teus órgãos e o teu oxigênio estabiliza, teu sistema nervoso estabiliza, tá? Se for uma ansiedade neurológica, é só você comer alguma coisa azeda, uma bala azeda, uma guloseima azeda, um limão, algo azedo ou algo ardido. Escuta o que eu estou falando. Se em nível neurológico você estiver tendo um ataque de ansiedade, você morder um gengibre, uma pimenta, claro que faça isso, caso faça a sua saúde permita. Se em nível neurológico você estiver tendo um ataque de ansiedade ou transtorno de ansiedade, é só você morder algo muito azedo, ou muito amargo, ou picante. E isso neutraliza os parasitas que disparam. A ansiedade são parasitas disparando neurônios espelhos em uma alta frequência para que você tenha um colapso nervoso. Então, quando você tem essa atividade, você anula, tá? O cravo, coisas que têm um sabor muito intenso e muito pigmentado, tá? Fecha teus olhos e aceite que o dia do Senhor chegou para você. Aceite. E aceite, não porque nós somos bons, aceite porque o Senhor é bom e Ele vem em teu socorro na hora da angústia. Porque Adonai assiste você. Ele conhece a sua causa. Ele sabe a medida, a largura e a profundidade de onde ou até onde você é capaz de suportar. Só que o relógio de Adonai não funciona igual ao relógio do mundo. Ciclo, tempos e estações de Adonai não é como a correria ou a carreira dos homens. Amém? Verbaliza assim junto comigo. Adonai é Senhor sobre todas as coisas. Adonai é Senhor sobre a minha causa. Adonai é Senhor sobre a minha dor. Adonai é Senhor sobre a minha batalha. Eu aceito esse senhorio materializado na medida da minha fé. Ergue a sua mão na direção do que você precisa da autoridade de Adonai. Se você hoje precisa da autoridade de Adonai sobre um banco, aponte para o banco e determina aí na sua casa que Adonai é Senhor e é senhorio a respeito da sua situação financeira. Se a respeito do teu marido, se a respeito de filhos com problemas de droga, rebeldia ou problemas psíquicos, aponta para este lugar e fala: Adonai, tu és Senhor sobre essa questão. Batalha no emprego ou enfermidade. Se é enfermidade, coloca a mão no órgão, no lugar onde você tem essa enfermidade e verbaliza: Adonai é Senhor sobre essa enfermidade. Ou se você tem problemas mentais ou problemas psíquicos, coloca a sua mão sobre a sua cabeça e verbaliza: Adonai é Senhor sobre todas as coisas. Magda, vislumbre todas essas mulheres que precisam do teu ministério, que precisam ser alcançadas através da bênção da tecnologia que o Senhor te confiou. Vislumbre que Adonai é Senhor sobre essa multidão de mulheres que tem dor, porque Adonai é Senhor sobre todas as coisas. Amém? Vocês podem abrir os olhos. E eu vou compartilhar aqui. Você que não está no grupo das Samaritanas, venha participar. Ele é um grupo gratuito, onde você pode vir fazer parte e estar mais conectada, mais inserida dentro do que a gente tem entregue todas as terças-feiras às 20 horas. Tá? Aqui no Meet a gente tem um documento, você aqui não tem um documento, mas aqui no Meet a gente tem um documento, onde a gente tem hoje encerrando o ciclo de Acertando o Alvo, parte 4. Acertando um alvo. E veja bem, isso, a Magda está colocando aqui, você que está no Insta, venha para este grupo.
divulgue esse grupo ministerial, tá? Agora eu quero que você me acompanhe o seguinte. A palavra Senhor, dentro da etimologia, significa autoridade. E a palavra diz para nós que Adonai é Senhor dos senhores e ele é Senhor absoluto. A palavra está dizendo para mim, a palavra está dizendo para você que Adonai é a autoridade suprema. Ele é uma autoridade absoluta. E é essa autoridade, é esse senhorio que vai mudar o curso da sua vida. É esse senhorio, é você escolher este senhorio. E escolher este senhorio significa que eu já não faço as coisas do meu jeito, eu já não faço as coisas à minha maneira, eu já não opero em nível intelectual, mas eu escolho as virtudes, a honra, através do Espírito, para me submeter. Errando algo, tá? Aqui a gente vai entrar numa parte que eu quero que você me responda, você que está no Insta. Você já se perguntou por que que seu pai nunca escolheu você? Você que está aqui no Meet, você já se perguntou por que que a sua mãe nunca te escolheu? Quem já fez essa pergunta? Por que que meu pai nunca me escolheu? Por que que minha mãe nunca me escolheu? E, infelizmente, Magda, essa escolha nem é abandono de corpo. Muitos pais, muitas mães não escolhem o próprio filho, mesmo no âmbito familiar. Estão dividindo o mesmo espaço, mas não estão tendo relacionamento, entrega, compatibilidade, ressonância, harmonia, né? O que que a gente vê agora? É uma epidemia de doença mental? Não. É que a doença mental agora é um vício, né? Então, a gente está em epidemia de doença mental? Não. Por que que não? Porque doença mental começou lá em Caim. Porque o mal jaz à porta, batendo, te peneirando para entrar. Só que a ocasião faz o ladrão. Então, como a gente está numa era de pessoas letárgicas, mórbidas, dissociativas da realidade, vitimistas, os rótulos da doença mental fecha como uma luva. Só que a raiva é uma doença mental. A mentira é uma doença mental. O rancor é doença mental. A ganância, a corrupção são doenças mentais, porque são frutos da mente, porque a mente mente e a mente mente absurdamente o tempo todo. Eu sei que você aprendeu que na internet que doença mental é isso e aquilo outro. Não! Tudo que é corrupção, tudo que altera o teu livre-arbítrio, tudo que fragmenta a sua personalidade, tudo que fragmenta a sua identidade é uma doença mental. Um homem agredir uma mulher é uma doença mental, em ambas as partes, em dois níveis diferentes. Então, se você é agredida fisicamente pelo seu cônjuge e você continua em cativeiro, você vai receber hoje a chave da sua libertação, porque a sua libertação não começa no corpo, a sua libertação começa você saindo da mente e vindo para a consciência, que é o chácara cardíaco, que é o seu coração, que é onde Deus está entronizado. O que eu estou te dizendo hoje é que se você for ousada, se você não temer e se você escolher ter uma total virada de chave, uma mudança de vida sem volta, é você sair do cérebro e você vir para o trono, segundo a palavra, aonde Adonai está entronizado. Eu vou sair do senhorio do cérebro e eu vou entrar no senhorio de Adonai, porque ele é a autoridade suprema.
quando você não escolhe sair do cativeiro do cérebro, quando você não decide, quando você não escolhe se render ao senhorio entronizado no seu coração, você não pode ter mudança de vida. Eu não posso escolher o senhorio de Deus sobre a sua vida, sobre todos os aspectos e esferas da sua vida. O que eu posso é te revelar como escolher o senhorio de Adonai e viver uma vida transformadora. A sua dificuldade, qual é o tamanho da sua fé? O tamanho da sua dor. Se sua fé é pequena, se sua fé é grande, isso é proporcional e isso é equivalente ao tanto que você confia na figura materna, o tanto que você confia na figura paterna. Não basta, Magda, a palavra de Deus ela é muito clara e ela diz que a fé sem obra é morta. Então, se você aqui junto comigo verbaliza que Adonai é o senhorio supremo sobre áreas e aspectos sobre a sua vida, mas você continua no cérebro, você continua no rancor, na fofoca, no ressentimento, no ódio, nas porfias, você não está escolhendo o Adonai como o senhorio da sua vida. Quando você renega, isso se chama abnegação. Quando você rejeita as investidas do cérebro, a serpente, quando você renuncia à mentira, a serpente ela não pode manipular o seu coração. Mas a serpente tem o poder de manipular o seu cérebro. E no seu cérebro, ele constrói um labirinto cheio de mentiras, fofocas, competências invertidas, usando os seus defeitos para te manter cativa. Sair do cativeiro para começo de mudança de história é sair do cérebro, mente, e entrar para a consciência, coração. Com a consciência, eu não opero. Adonai opera através de mim, com anjos, miríades, promessas e princípios que fundamentam o mundo espiritual. Por que há uma epidemia, Magda, tão absurda de pessoas que adotam doenças mentais? Porque cultuam a matéria, cultuam a aparência, cultua cargos, cultua rótulos, cultua o mundo material. E o mundo material não é vivo. Vivo é Adonai. A fé sem obra é morta. Você verbalizar que você agora aceita que Adonai é o senhorio sobre todos os aspectos, isso significa que você vai ter que resistir ao mal. Resistir ao mal é resistir ao cérebro. Resistir ao mal é resistir ao pensamento de ciúme, de comparação, de competição, de rancor, de raiva, de falta de perdão, de falta de aceitação. A culpa, o medo. Quando que você se converte ao senhorio de Adonai, você não se curva mais ao cérebro. Você aceita o poder insondável, incomparável, incognoscível de Adonai. O que eu estou dizendo para você? Talvez você tenha 30, 40, 50, 100, 1000 anos de crente. E talvez você nunca tenha ouvido falar como você está ouvindo agora. O que eu estou dizendo para você é que ser convertido ao senhorio, que é a autoridade suprema, que é o nosso Adonai, significa você sair das suas próprias ideias, sair das suas crenças, dos seus dogmas, dos seus paradigmas, sair do seu ego e vir para o espírito, e vir para a consciência, e vir para a identidade. O seu chamado é ser filha. Adonai não pode operar na sua vida se você não estiver em um espaço de filha. Para eu entrar em um espaço, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Para eu entrar em espaço de filha, no entronizado, e acessar aquilo que é sagrado, eu preciso sair da mente. Que mente desde o princípio, que nasceu para a corrupção. O seu cérebro se lembra de tudo que pecaram contra você.
O seu cérebro recordou, arquivou tudo o que você errou contra os outros. Mas o seu cérebro não faz você se recordar de Adonai. A se render a Adonai, a reconhecer que ele é Senhor absurdamente sobre todas as coisas. Se Adonai tem misericórdia do ímpio, do profano, por que ele não teria a mesma misericórdia estendida a você, que entra em lugar de filha? Quando eu opero a partir do cérebro, crença, rancor, mágoa, vingança, eu estou saindo, Magda, do meu lugar de filha. E Adonai não pode me abençoar quando eu não estou ocupando o meu devido lugar. Adonai só pode te encontrar no seu lugar predestinado, reservado. Ele não pode transbordar, ele não pode derramar sobre você algo que está fora da palavra dele. Ele não pode te percorrer no mundo das ideias, imaginação, consciência. Ideias da mente. Ideias é projeção, é interpretação. Imaginação é do imaginário. Imaginário vem da identidade de imagem e semelhança. Só que se você teve um pai que não te escolheu, veja bem, Magda, todas as mulheres que os seus pais não as escolheram, elas não conseguem formatar escolhas 100% confiante em Deus. Porque a psique associa Deus à figura paterna a Deus. Se a sua mãe não te escolheu, você não consegue construir um relacionamento com o Espírito Santo. Porque isso é pré-existente. Quando você entra na vida das pessoas e você passou por um desses abusos ou negligências, um ou os dois, você se sente sempre em teste. Seu sistema nervoso fica sempre em caos. E caos ele é viciante porque gera no organismo hormônios insípidos, como cólera, por exemplo, como cortisol, por exemplo. E a Bíblia fala que a gente não deve estar encolarizado, porque nem anjos podem chegar ao meu redor se eu estiver em estado de cólera. E quando você passou por esse tipo de negligência, você fica o tempo todo tentando provar o seu valor. Você fica o tempo todo usando máscaras, fazendo coisas que não queria. Magda, meu Deus, quantos crimes, quantas pessoas estão agora em cadeias, porque quis provar o valor, quis pertencer, tomou uma decisão errada, porque queria provar o valor para grupo, para pessoas, para a comunidade, e perderam sua liberdade. Vocês acreditam que 1/3 das pessoas que estão em cadeias foi porque elas entraram em ações criminosas para desempenhar um papel, para suprir expectativas alheias, para ser amado, para ser visto, para ser aceito, para pertencer? E muitas mulheres estão em relacionamentos abusivos porque elas não foram escolhidas. E quando você não é escolhida, você não sabe escolher. Você não sabe colocar limite. Você não sabe impor condições, você não sabe impor limites, então as pessoas abusam, abusam, abusam. Mulheres que foram abandonadas pela figura paterna, ou nunca conheceu sua figura paterna, ou não foi escolhida pela figura paterna, vai se sentir atraída quimicamente por homens problemáticos, homens mentirosos, homens abusivos, homens psicopatas, sociopatas. Homens violentos, homens imoralmente profanos. Porque faltou uma figura paterna que te dá um filtro psíquico emocional, inteligência emocional, para que você tome uma decisão mais íntegra. Imagina bem, o seu corpo é a sua integridade, os seus 5 sentidos é a sua integridade, o seu ouvido, os seus olhos, suas partes íntimas, tudo isso é um conjunto da sua integridade. Quando você veio de um lar onde você não teve um pai íntegro, você não sabe proteger a sua integridade.
Como é que você deita? Como é que você dorme? Como é que você senta à mesa? Como é que você permite alguém profano usar a sua energia quando não há uma integridade? Como é que você divide energia, espaço, alma e espírito com alguém que não tem respeito pela sua integridade? O problema é o outro ou o problema é seu por falta de amor próprio, por falta de limite próprio, por falta de integridade, por falta de discernimento da mente? Então, o problema é o outro? Não. Eu estou pegando o meu corpo, minha energia, aquilo que deve ser protegido porque é santo, porque é íntegro, e guardar e selar como algo muito precioso. Magda, quantas mulheres estão dividindo o ambiente com inimigos, escorpiões, cobras e serpentes, jacarés, dragões? Como é que você dorme, come e coopera com lobos, com inimigos declarados, com alguém que não tem compromisso com a sua integridade? É uma pergunta que você tem que se fazer. Como que eu cheguei nesse ponto? Você chegou nesse ponto porque aconteceu alguma negligência na sua infância. Quando você não tem inteligência emocional, não é só não saber escolher o que você não sabe. Você também não sabe ser escolhida, você não sabe reconhecer quem coopera para o seu bem e quem não coopera para o seu bem. Como que você vai saber se esse homem que está na sua vida é um instrumento de Deus ou é um instrumento do diabo? Ele coopera, ele colabora, ele contribui? Precisa ser nessas três esferas. Precisa ser nessas três esferas. Para você saber. Porque um homem enviado de Deus para preencher a sua alma tem as competências para colaborar, para contribuir e para cooperar com a sua alma, com o seu espírito, com o seu corpo. Um homem enviado de Deus, ele não é um caos e ele não é uma bomba atômica que você não sabe que hora que ele vai explodir. Ele é alguém onde você deposita a sua confiança e você descansa. Se justificar, ficar com a coluna travada, o corpo inflamado, enxaquecas, são todos assintomáticos de mulheres que não se sentem seguras. E por que, Magda? O sistema nervoso, ele não descansa se ele não se sente seguro. E o que que se sente seguro? Para o meu sistema nervoso se sentir seguro, eu preciso me sentir confiante. Coloca aqui nos comentários no Meet e coloca nos comentários aqui quem está no Insta, o que a palavra casamento significa para você? Casamento. O que essa palavra significa para você? Aliança, união, ministério, aliança, aliança. O que casamento significa para você? Companheirismo, pacto. Exatamente isso. Essa é uma das palavras mais impactantes e mais fortes. É um pacto. É um pacto de alma, é um pacto de espírito e é um pacto de corpo. Minha irmã, por que que você mantém um pacto com o filho do diabo? E se você usa que Deus vai mudar esse homem, ou vai justificar adultério, mentira, engano, violência, ai, Deus vai abençoar, Deus vai mudar. Deus não muda os filhos do diabo.
A misericórdia do Senhor é para os filhos. Você pode se enganar com discurso religioso. Ah, Deus vai mudar. Não, Deus não interfere ou intervém numa coisa chamada livre-arbítrio. E quem nunca foi escolhida pelos pais não sabe o quanto merece, não sabe o que merece. Em Salmos 27:10 está escrito assim: porque se teu pai, se tua mãe te desamparar, eu, o Senhor, te acolherei, ou te acolherá. Talvez seus pais não tenham conseguido te oferecer segurança, te oferecer acolhimento, te oferecer escolha que você precisava e te deu abandono e rejeição. Eu quero que você se sente confortável, porque eu quero trazer uma revelação muito profunda para vocês agora. Muito confortável. Se organiza aí, vou me organizar aqui também para poder falar, porque isso vai ter um impacto muito grande na sua vida. Se você quiser, fecha os seus olhos e escuta isso que eu estou te falando. Se o teu pai te abandonou, ele não tinha honra nem integridade para fazer parte da sua energia, do seu campo, da sua alma, da sua vida. Se a sua mãe te abandonou, se ela não te escolheu, é porque ela não tinha competências para fazer parte da sua vida. E por isso você vê homens tolos, mulheres tolas, vivendo sem integridade. E você vai parar de ser um cachorro vira-lata, correndo atrás de migalhas e de esmolas emocionais. Quando o diabo vier e falar, teu pai te abandonou, você vai falar, ele não tinha integridade para fazer parte da minha existência. Quando o diabo vir te acusar e dizer que tua mãe te abandonou, você vai abrir a boca e você vai falar, viu, Satanás, deixa eu te contar uma novidade que veio através da lei da graça. A minha mãe não tinha competência, Baruch Hashem, para fazer parte da minha alma. E caia por terra os rótulos, o labirinto da besta no seu cérebro, te vitimizando de negligência de pai, de negligência de mãe, que se estendeu em um caos, em um pacto que você chama de casamento. Nunca mais deixe a besta usar a sua energia, manipulando a sua mente, dizendo que você não merece nada, dizendo que você não pertence a lugar nenhum. Porque o ódio dele ao teu respeito é porque você vai para um lugar que ele jamais poderá retornar. Vamos dar nome aos bois. Porque ele foi vencido pela palavra. E pela palavra fomos redimidos dentro de uma maravilhosidade chamada lei da graça. Eu não sou uma rejeitada. Eu não sou uma abandonada. Eu fui redirecionada para o dia do Senhor. Separada para o chamado do Senhor. E só me ama, só me respeita quem faz parte do mesmo reino que eu, porque luz e trevas não se misturam. Porque existem os que são e existem os que não são. E os compatíveis se misturam. Vocês estão entendendo? Às vezes, a pessoa que você tem um pacto e você chama de casamento não é filho da salvação. E por isso não há compatibilidade. Porque alguém que usa o seu corpo, mas não honra a sua alma, não é digno de fazer parte da sua existência. Não é meu pai errou comigo, minha mãe errou comigo. Eles não eram dignos de mim. E por isso um alto preço foi pago, um preço de sangue, para quebrar os pactos do diabo contra a sua vida.
Não deixe a partir de agora, nunca mais, parasitas, mentirosos, manipuladores, acusadores, colocar rótulos malignos sobre a sua mente, sobre a sua psique. Teu pai e tua mãe não te escolheu. O teu cônjuge não te escolheu. Mas o Messias sim, porque ele é o marido da noiva. Ele é o grande marido. E você é a noiva. E assim como ele te escolheu antes da fundação do mundo e em amor, sangue, te predestinou para a adoção de filhos para o dia do Senhor. Baruch Hashem. Que essa poderosa revelação entre na sua alma, esmiúce o seu ego e destrona tronos, legiões e potestades que sobre uma falsa acusação manteve a sua saúde mental em cativeiro. Quem foi rejeitado, quem foi abandonada ou abandonado, tem bênção multiplicada. Porque Cristo, meu advogado, seu advogado, assim como está escrito na palavra, apresenta nas cortes celestiais a nossa causa. Causa que desconhecemos, direitos que desconhecemos, disponibilidade metafísica espiritual, que não é sobre ser digno, mas sobre ser dignificado através de um poder chamado graça. A imerecida graça. A cura, ela começa quando você aceita que você foi escolhida e por isso você foi rejeitada no mundo. Você foi acolhida por Deus e por isso o diabo te rejeita através das pessoas. Você foi recebida por Cristo e por isso os filhos da besta, os profanos, não conseguem te receber. Os profanos não conseguem te chamar para um churrasco. Os profanos não conseguem te chamar para uma festa de aniversário, para um casamento. Os profanos não conseguem chamar você para uma viagem, para uma interação, porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. Porque o que está dentro de você não é compatível com os filhos da besta. Então você não é humilhada. Você é separada para o Senhor. E como filha, você para hoje, em nome de Jesus, de tentar provar para as pessoas que você é digna. Você não tem que ser digna, você tem que ser íntegra. E a sua saúde mental depende de você aceitar que você é filha, sair da besta, sair do labirinto e entrar no chácara cardíaco e viver pela consciência. O cérebro vai mentir o tempo todo. Que você é pobre, que você é abandonada, que você é rejeitada, porque é tudo isso que o diabo tem. Mas no coração você é amada, você é escolhida, você é separada, você é redimida, sarada, curada e transformada para o dia do Senhor. Amém? Baruch Hashem. Eu quero passar a palavra para a Magda agora. E também para o pessoal do Meet, que quiser contribuir, que quiser fazer uma pergunta, que quiser contar um testemunho, que quiser contar para nós o que foi essa revelação para você. Aleluia, glória a Deus. Sarada, sou redimida. Eu sou filha do Deus Altíssimo, a pupila dos olhos de Deus, e que possamos receber essa palavra de hoje, tomarmos posse. Eu agradeço a doutora, agradeço a todos que estiveram conosco, foram mais de 400 pessoas passando por aqui. E eu agradeço a todos que estão seguindo também, em nome de Jesus, muito obrigada. Nós estamos aqui em um propósito, uma missão, uma jornada sacro. É uma jornada que nós sabemos que Deus ele tem um forte fundamento de tomar o controle e de fazer e tomar a direção, porque eu disse hoje, assim, eu acredito que a doutora do céu, eu falei, eu estou fraca, mas é na fraqueza que ele mostra quão grande ele é, né? Como ele é forte.
e que nós possamos agradecer ao Senhor por este momento especial, que possamos tomar posse dessa primazia, desse poder de Deus que veio sobre as nossas vidas no dia de hoje, que todos estiveram conosco, que curtiram, comentaram, compartilharam, recebam em bênçãos dobradas. Com todas as samaritanas, fazer um trabalho, uma obra que não é só minha, é uma representatividade que não é só minha, é de toda a comunidade, é de todos que estão conosco, é de todos que estão aqui. Com mulheres que tenham posicionamentos, que tenham autonomia, mulheres que tenham autocontrole, porque por muitas vezes quantas mulheres foram enganadas, usurpadas e até mesmo eu foram enganadas e manipuladas por deixarem o controle na mão de homens, confiar em homens e não confiar em Deus e o Todo-Poderoso. Então nós vimos na palavra aqui que quando é a falta do pai, né, da figura paterna, a mulher atrai homens abusivos, homens tóxicos, homens violentos. Então, que possamos tomar posse da palavra de hoje, que nós somos filhos de Deus Todo-Poderoso, filhas de Deus Todo-Poderoso, que possamos deixar que Ele tome o controle, que possamos, pelo livre-arbítrio, entender a palavra do Senhor essa noite. E eu vi e vejo que quando você tem autonomia, quando você toma o controle, que você vê que você não depende de homens, em carros, em cavalos, e você para de pedir migalhas, né? De associar você como nada, como uma mulher que é rejeitada, como uma mulher que é vítima, como uma mulher que está passando por uma situação difícil e aceita estar nesse vínculo e nesse relacionamento abusivo, você passa de novo, entrando em ciclos e ciclos e ciclos e ciclos. Então, essa palavra veio não só para mim, para me acalhar, mas a todos que estão aqui hoje. E muito obrigada, curtem, compartilhem, tem um site, e nesse site vocês vão ter essas aulas terapêuticas, que são, acredito que são mais de 21 aulas que nós já temos, em nome de Jesus. Teremos outras aulas. Nós temos agora 60 dias de muito trabalho intensivo. Estaremos aqui todos os dias, 20 horas, encontro marcado com vocês, com a doutora, com outras mulheres que se posicionaram com autonomia, mas também com propósito, a serviço, na cooperação, no colaborar. Eu quero agradecer a todos vocês, Desuleide, Patrícia, Tanásio, todos que estiveram conosco. Muito obrigada, doutora. E é isso. Marca da Voz do Povo, Grupo Rede Amor Apoio Samaritana, digite grupo em maiúsculo e faça parte dessa comunidade que cresce por um projeto social, por uma missão e por um propósito maior, que é para a honra e glória de Adonai, que possamos verdadeiramente entender a nossa identidade e voltarmos ao princípio, ao lugar de filha, ao lugar de filha. Vem para o lugar de filha, vem para o lugar entronizado, para sair dos pactos. Para você sair dos pactos, você precisa vir para o lugar entronizado. O cérebro é onde estão os arquivos dos pactos sob iniquidade. No chakra cardíaco é onde está o pergaminho da sua herança de tudo que é seu por direito divino. E aqui é a sua saúde mental. Quando você entende que existe um senhorio, predestinou e te amou, você foi separada para o dia do Senhor, aquilo que o mundo chama de rejeição. Amém? Aleluia. Que possamos voltar ao início. Amém. Baruch Hashem. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigada a todas. Digitem grupo, curtam, comentem, compartilhem. E na live também, vocês podem pegar uma foto aqui, encaminhar para a história de vocês e já postar e repostar e nos marcar. Muito obrigada a todas. Deus abençoe. Um abraço bem quentinho. Shalom, Adonai. Sigam, comentem, compartilhem. Sigam o Magno da Voz do Povo, em nome de Jesus, para receberem também os conteúdos, para estarem conosco aqui diariamente. Deus abençoe a todos. Amém. Shalom. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe todo mundo. Shalom. Tchau, tchau. Mantenham a Shalom Bait. Gente, todo mundo que está aqui no Meet, um abraço quentinho, um abraço ungido, um abraço cheio do Espírito da Ruach HaKodesh, e que você possa, através do Espírito de Deus, ver a sua verdadeira face. E a sua verdadeira face é a imagem e semelhança do Senhor. Não é a sua biologia. Amém? Que a graça do nosso Senhor e maravilhoso Adonai, o nosso maior senhorio,